Pronto. Ok, iniciei a gravação aqui então. Boa noite a todos aí. Hoje a gente vai começar mais uma defesa de TCC, da especialização em sistemas fotovoltaicos isolados e conectados à rede elétrica da Universidade Federal de Viçosa. O aluno Rafael vai fazer a sua defesa, né? O seu trabalho é intitulado Dimensionamento de um sistema fotovoltaico de 15 kW para a localidade Barão de Monte Alto, em Minas Gerais. Primeiro, o Rafael vai ter cerca de 20 minutos para fazer sua apresentação. Depois a gente vai para a parte dos comentários da banca, né? Desde já agradeço o professor Rodrigo aí pelo aceite, né? Pelo tempo dedicado para avaliar o trabalho do Rafael. E por fim, a gente vai ter a deliberação da banca, né? Sobre o aceite ou não deste trabalho de conclusão de curso. Já vou começar então, passo a palavra para você, Rafael. Fique à vontade para fazer a sua apresentação. Tá, muito obrigado, boa noite a todos. Boa noite, Rodrigo, muito obrigado aí por aceitar aí fazer parte dessa banca, né, da defesa, um momento muito importante para mim. A professora coordenadora Daiane, também, muito obrigado. E vou então iniciar aqui então a apresentação do meu TCC. Resumidamente, eu vou apresentar aí os principais tópicos desse trabalho realizado, né? A análise do local da instalação, análise do efeito de sombreamento, as perdas, o dimensionamento dos módulos fotovoltaicos, dimensionamento do inversor, o dimensionamento das proteções, CC e CA, dos cabos CC e CA, o projeto elétrico também, análise de viabilidade, por fim, análise de viabilidade econômica e o fluxo de caixa. Tá, então eu vou começar aqui que o cliente, né, começando pela análise do local de instalação, o cliente possui 2 imóveis e pretende fazer o uso de alto consumo local para uma unidade e o remoto para outra unidade, para diminuir as suas despesas com a energia elétrica. A concessionária de ambos as residências é a Energisa. A unidade consumidora geradora, ela está localizada na cidade de Barão de Monte Alto, Minas Gerais, e a unidade que vai ser atendida remotamente, né, com os créditos gerados, fica na cidade de Muriaé. São cidades vizinhas e também em Minas Gerais, ambas as cidades. Já existe, em 2023, no final de 2023, foi instalado uma usina de microgeração fotovoltaica. E aí as seguintes premissas foram contempladas na época, né? A unidade de Barão do Monte Alto, ela tinha uma demanda de 300 kWh mensais, e a unidade de Muriaé, a unidade remota, de 600 kWh. Então, somando, né, dá aí uma média de 900 kWh por mês. Só que a demanda da residência remota, ela vai ser aumentada, né? Os moradores eles vão se mudar para uma nova residência, também em Muriaé, só que vai ser uma residência com bastantes cargas, principalmente de climatização, é um apartamento maior, e aí o que foi calculado em meados de 2025, né, desse ano, é que vai ser feito aí a previsão de mudança dos moradores, e aí a demanda vai ser praticamente o dobro, né, 1.200 kWh, frente aos 600 da residência atual. Então, somando a média dos 300 kWh da unidade geradora com os 1.200 da nova residência, né, dá então em torno de 1.500 kWh. Então, com isso, né, vai ser aumentado aí principalmente os módulos fotovoltaicos. O inversor também a gente vai fazer uma análise aqui para ver se realmente o inversor que já está instalado, se ele atende a esse aumento de demanda e de geração, tá? Então, aqui é só o atual, né? Aqui é a casa da unidade geradora. Aqui do lado esquerdo tem a água 1, que é mais voltada para o sul, que já tem 3 módulos fotovoltaicos instalados. A aba norte
tem 12 módulos fotovoltaicos, né, um total de 15 módulos fotovoltaicos. A demanda média ficou em torno de 900 a 1.000 kW por mês. Isso aí foi, foi durante 2023. Então foram previstos 15 painéis, né, cada painel aí de 560 kW pico. No total, então, dos 15 painéis, 8,4 kW pico. O inversor contemplado foi um inversor bifásico da Sofar, de 10,5 kW. É a potência de saída CA. Fazendo assim uma análise do consumo de energia dos últimos 12 meses, a unidade geradora de Barão do Monte Alto, ela tem uma média de 323 kWh, então não saiu muito do que era 2023, né? Aumentou um pouco. A de Muriaé, ela aumentou um pouco para 621 kWh. E como essa unidade já está gerando, né, a usina fotovoltaica, então aqui tem uma análise do gráfico de produção dos 15 módulos já existentes, né? Então, o menor aqui ficou, né, variou em 650, chegou a 1.000 kWh, né, no mês de fevereiro. Então, dando uma média aí de 827 kW, a média de geração. Aqui também é uma análise no decorrer de 2024, pôde se verificar que a energia gerada na primeira coluna aqui, né, durante uma média de 827 kWh, o injetado foi de 662, o injetado compensado de 245 kWh, o consumo do imóvel 1 foi de 323 kWh, e o que sobrou para o imóvel 2, que é o alto consumo remoto, foi de 418, né? Essa é a média. Sendo que o consumo médio mensal do imóvel 2 foi 621. Então, fica evidenciado que a planta fotovoltaica, usina, instalada no imóvel 1, produziu energia suficiente para cobrir o histórico de consumo do imóvel 1, a unidade geradora. Porém, foi insuficiente para cobrir o consumo do imóvel 2. Então, o 621 de média do imóvel 2 ficou acima dos 418 que sobrou, né, na faixa aí de 200 kWh. Então, o imóvel 2 também teve que pagar, né, além do consumo mínimo, né. Aqui também é uma outra análise ilustrativa, uma coisa interessante, né, para a gente poder calcular o fator de simultaneidade. O fator de simultaneidade conhecemos que é o consumo direto dividido pela energia gerada. O consumo direto ele pode ser calculado pela energia gerada menos a energia injetada. Então temos dados aqui à direita na tabela de 12 meses, os últimos 12 meses, uma produção de 827, o injetado de 662, o consumo direto de 165, que é o que? A energia gerada menos a injetada. E aí podemos calcular, então, um fator de simultaneidade médio de 0,20. Tá? Esse fator de simultaneidade, eu considero ele baixo, né, abaixo, até porque também a carga da unidade geradora ela é trifásica e o inversor ele é bifásico, né? Então, assim, o inversor ele consegue abastecer duas fases, né? Então, mas aí a terceira fase, por exemplo, ela precisa a geração precisa entrar na linha de distribuição e voltar para a terceira fase. Então, com isso também prejudicou também um pouco o fator de simultaneidade. Isso aqui é só um gráfico hipotético, né, à esquerda aqui, de como que é, por exemplo, a geração, uma energia gerada durante o dia, né, que é essa parte vermelha, essa parábola vermelha. O consumo direto é essa parte verde, que está abaixo do consumo, o perfil de consumo durante o dia. E a energia injetada, ela é a energia gerada menos o consumo. Então, é só uma ilustração aí também de como que funciona nessa questão de injeção de energia, de consumo direto. E aí, então, o fator de simultaneidade ficou em torno de 0,20. Aqui está o histórico de consumo de energia dos dois imóveis atuais no período de 12 meses. Né? O imóvel 1 ficou em 323 kWh, o imóvel 2, 621
kWh mês. Então, o imóvel 2 ele vai ser então esvaziado, né? Os novos moradores irão para um novo imóvel 02, já com uma expansão de carga, já calculada no trabalho, tem lá os dados, a tabela de como está a previsão de carga, e está uma média, então, de 1.204 a média de consumo do novo imóvel 2. Então, somando o imóvel 1 da unidade geradora de Barão do Monte Alto com o novo imóvel 2, que os novos moradores vão se mudar em meados de 2025, então tem um somatório de 1.527 kWh, uma média diária de 50,2 kWh e o consumo anual, né, na faixa de 18.324 kWh. Aqui a análise do local de instalação, a localização do sistema fotovoltaico, ela se encontra na cidade de Barão do Monte Alto, né, de fácil acesso. É uma cidade pequena, mas é de fácil acesso. Aqui está a latitude, a longitude. A unidade geradora, ela tem três águas principais, né, duas em cima no telhado principal, uma virada mais ao norte, a 55 graus do norte, chamei aqui de água 1, a água 2, que é diametralmente oposto, mais virada ao sul, e tem também uma água 3, que é a mais aqui abaixo, que também pode ser aproveitado para colocar painéis fotovoltaicos. O inversor ele é de 3 strings, 3 MPPTs, né? Então dá para dividir então as 3 strings nessas 3 águas. Aqui também uma ilustração de inclinação da água 1, da água 2, né, 20 graus, e a água 3, 7 graus. O disjuntor trifásico de 100 amperes, instalado no medidor, e o inversor contemplado, ele fica no local, numa sacadinha ali na varanda, na beirada de uma varanda, na parte superior. Ele fica em local arejado, sombreado, protegido, né? Então é um bom local aqui de ser instalado o inversor. Fazendo agora aqui uma análise do efeito de sombreamento e as perdas. Então, né, os módulos, 15 módulos fotovoltaicos instalados, considerando aqui uma eficiência de 0,20 dos módulos, a área do módulo de 2,58, né, no decorrer dos meses. Foi utilizado aqui o aplicativo SolarMan Smart, né, acho que é da Sofar, e aí a geração diária média ficou em torno de 27,26, a irradiação do local, considerando uma inclinação, um plano horizontal, a irradiação de Barão do Monte Alto é 4,91 kW por metro quadrado dia, e a geração dos módulos fotovoltaicos, que foi pelo aplicativo, ficou em 37. Não, na verdade foi, essa geração dos módulos de 37,96 é a geração teórica, né, considerando que não haveria perdas. Então, considerando que sem perdas de cabo, sem perdas do inversor, sem perdas da inclinação, dos telhados, fatores de temperatura, então o valor teórico sairia em 37,96. Só que o prático ficou em 27,26. Então, você dividindo o prático pelo teórico, temos então um rendimento do sistema de 72%. Tá? Então, também podemos calcular aí a eficiência considerando essas perdas aí, né, do sistema. Aqui uma visualização do sol no telhado superior, né, no telhado superior, nas duas águas não tem problema de sombreamento, só que no telhado inferior, a água 3, ela tem umas interferências que precisam ser removidas. No caso do lado aqui mais à esquerda, tem uma antena parabólica que ela está desativada, então vai precisar fazer a remoção dessa antena. Do meu lado direito do telhado da água 3, tem uma região aqui que ela é mais crítica a sombreamento, né, onde está aqui achorado de amarelo, é onde o sol, ele, principalmente no inverno, ele está mais ao norte, né, ele está mais deitado ao norte, então pode haver aqui um sombreamento nessa região. Então também, mais à frente eu vou mostrar
esse estudo. Primeiramente, visualizando aqui por baixo da, da antena parabólica, né? Então, ela utilizando aqui o aplicativo Sun Surveyor, pôde-se verificar que no horário de 10 até as 14 horas, né, a sombra, a interferência dessa antena parabólica, então ela precisa ser retirada. E já nessa região aqui mais crítica para o sombreamento do telhado superior, fiz aqui um cálculo também com um aplicativo, né, uma simulação, considerei que três datas notáveis, né, do ano. Então, a primeira aqui foi o solstício de verão, né, que é o 20 de dezembro. Então, neste período aqui não há qualquer interferência de sombreamento. Então, aqui do meu lado direito, nós temos a primeira parte da manhã, na parte do meio já é o meio da tarde, e mais aqui à esquerda já é o final da tarde, né? Então, não há qualquer tipo de sombreamento, né, nesse telhado, essa parte do telhado. Já, Licença, deixa eu só falar rapidinho, Rafael, é que faltam 6 minutos para dar os 20 finais, tá? tá, obrigado. Então, aqui no equinócio de primavera, também visualiza que não há interferência do sombreamento, e aí no solstício de inverno é que há uma pequena interferência de sombreamento, já no final da tarde, no horário a partir das 15 horas, que há um pequeno sombreamento, mas enfim, aí dessa forma procura-se colocar os painéis mais à esquerda, né, fugindo desse local aqui, e a interferência vai ser mínima. Tá? Já o dimensionamento dos módulos fotovoltaicos, então pegando aqui as duas residências, né, a residência da unidade geradora mais a nova residência, dá 50,2 kW por dia, utilizando aqui o site do CRECESB, a irradiação de 4,9 kWh por metro quadrado dia, utilizando também o painel da Canadian Solar, né, já instalado, tem esses dados aí de corrente de curto-circuito de 14 amperes e tensão de circuito aberto de 50. Então, cada módulo ele gera 4,9 kWh metro quadrado dia, vezes a área de cada módulo, vezes a eficiência, vezes a eficiência do sistema, que foi calculado lá, né, que eu demonstrei. Então, vai dar aí a faixa de 1,91 kWh dia para cada módulo. E você pegando, então, o consumo das duas casas dividido por cada módulo, então vai dar em torno de 27 módulos para contemplar, então, a nova geração. Então, como é que ficaria dividido aqui, né? De forma a otimizar, a água 1 receberia 12 módulos fotovoltaicos, a água 2, 9 módulos, e a água 3, 6 módulos fotovoltaicos, né, um total de 27 módulos. O inversor tem 13 MPPTs, 3 strings, então atenderia também. O inversor, ele tem que ser, né, maior do que a potência do arranjo, e a corrente também maior do que do curto-circuito, e a tensão do inversor tem que ser maior do que a maior quantidade de string vezes a tensão. Então, a potência do arranjo ficou em 15 kW pico, a corrente de curto-circuito do inversor tem que ser maior do que a corrente de curto-circuito da string, né, que é 14, e aí esse inversor aqui da Sofar, ele tem uma potência de 10.500, mas ele tem um fator de dimensionamento do inversor de 1,5, ou seja, ele tem uma potência recomendada de 15.000, então é atendido. E as três strings, fazendo um cálculo das três strings, a primeira, que é de 12 módulos fotovoltaicos, ela é atendida pela tensão, né, 600 volts, fica certinho, na tensão máxima. A potência da 6,72 da string 1 frente a 6.6, então fica bem em cima também. A string 2, 5,04 frente aos 5.000 da string 2 do inversor. E a string 3, 3,36 frente aos 5.000, né? Então fica mais folgada a string 3, mas todas as três ficam dentro das três strings. Aqui é como que seria então aqui a geração desses 16 módulos fotovoltaicos, desses 27 módulos.
E aí o que está em azul aqui são 15, né? Então a geração ficaria dessa forma aqui, um valor médio de 820 de 1.500 quilowatts por mês. O dimensionamento da proteção CC, a chave seccionadora, ela tem que contemplar aqui a maior tensão dos dois módulos fotovoltaicos, né, que é a maior string. Então a tensão ficou em 600 volts, a corrente de 14. Então a chave seccionadora de 1000 volts 32 atende as três strings. O fusível é um de 15 amperes, 1000 volts, também atenderia para proteção CC. Um DPS CC de 1040 volts, 40 kA, classe 2, atenderia, né? Haja vista que a maior string é de 600 volts. O DPS já para o CA, o inversor é de 220 volts. Então, um DPS de 75 volts, 20 kA, classe 2 seria o adequado. E o disjuntor, ele tem que estar entre a corrente de projeto e a corrente de cabo. Então, a corrente de projeto foi 48 amperes e um cabo de 10 milímetros quadrados foi o adequado. E o inversor fornece uma tensão de 220 volts, então um disjuntor bipolar de 50 amperes, 415 volts, seria o escolhido. Os cabos CC, dos cabos CC, então, quando o cabo CC é protegido por um dispositivo de proteção, a corrente de projeto tem que ser igual à do fusível, né? Seria 15 amperes. Quando o lado CC ele é protegido com sem dispositivo de proteção, aí você multiplica 50% a mais, seria 21,15. Então, pelo critério de queda de tensão, seria a água 3, que seria o mais longo, né? Então seria 2 vezes 35 metros, que é ida e volta, vezes 21,15, que é o pior caso, né? Caso você queira não queira instalar o dispositivo de proteção fusível, porque ele é opcional, é dividido pela condutividade do cobre e vezes os 2%, né, de queda de 600 volts, que é a tensão CC da string. Então daí aí 2,8 milímetros quadrados. Então, considerando os dois critérios de seleção de cabos, a capacidade de consumo de corrente que é de tensão, então foi escolhido aqui um cabo de 4 milímetros quadrados de cabo CA. O cabo CC temos 3 critérios de seleção. O de critério mínimo, né, 2,5 metros quadrados, o de condução de corrente, que deu 47,73, um fator de temperatura 1 e o de agrupamento 1, ele continua nos 47,73 amperes. E já no critério de capacidade de corrente, de queda de tensão, foi calculado também com a queda de tensão de 4%, né? Então, de acordo com a tabela do fabricante SIL, calculou 10,24 volts por ampere quilômetro e o mínimo aí, o máximo, né, 8,96, então atenderia um de 4 milímetros. Só que dentro de todos esses critérios, o de capacidade de corrente foi escolhido. Então, os cabos CA será de 50 amperes, o disjuntor de 50 amperes e o cabo escolhido de 10 milímetros quadrados. O aterramento também, o sistema é TT, né, então as massas serão diretamente aterradas às hastes, utilizando os cabos de 10 milímetros quadrados. Os dispositivos de proteção também serão ligados diretamente às hastes de aterramento por um condutor independente de 10 milímetros quadrados. Então, ao todo, serão 3 hastes de 2,5 metros colocados, cada um em 1 metro de distância uma da outra. As hastes serão interligadas utilizando os cabo de cobre nu de 50 milímetros quadrados. A estrutura de fixação, uma vai contemplar o telhado de alvenaria, de colonial, e o outro é água 3, um teclado de fibrocimento. Esse aqui é o diagrama unifilar, né, que ficou, os dois módulos fotovoltaicos, as 3 strings. Agora, para finalizar, então, aqui, é a análise de viabilidade econômica, né, as premissas que foram utilizadas, que o consumidor ele já possui uma unidade fotovoltaica instalada, né, com custo de R$ 20.000, mas o histórico demonstrou que a geração não foi capaz de atender a demanda total de consumo de ambas as residências. Os moradores do imóvel virão se mudar, né, para uma nova residência com maior consumo de carga.
E aí, de forma a se obter um estudo de viabilidade atualizado, será tomado como premissa os custos totais de instalação de uma nova unidade fotovoltaica, com valores atualizados de custo de todos os 27 módulos do inversor, dos cabos. Então, é como se fosse uma instalação nova, né? Essa aí foi a premissa adotada. Mas ressalta-se que os equipamentos já utilizados na primeira instalação, eles continuam servíveis, né? Destacando-se os mais caros, que são os módulos e o próprio inversor. Então, o custo, a percentual de redução do custo, ele ficou a produção, o consumo vezes o valor de R$ 1, que é o preço do quilowatt, né, mais as taxas de iluminação, então daria R$ 1.598 o custo mensal. A usina, ela vai gerar 1.550 quilowatts, e o custo depois, ele pode ser considerado aqui, no caso, o valor mínimo das duas unidades, que são trifásicas as unidades, vezes R$ 1, que é o custo do quilowatt, né, vezes as taxas de iluminação, daria R$ 271. Agora, se for considerar o fio B, né, que o fator de simultaneidade ele é baixo, então daria um custo um pouco maior, né, de R$ 319. Então, fazendo assim a redução de custos, né, pelos dois casos, tanto pelo consumo mínimo quanto pelo fio B, daria uma redução de 83%, usando o consumo mínimo das duas casas, e o fio B, né, daria um consumo de 80%, um custo percentual, uma redução de 80%. A análise de despesas, né, os equipamentos foram estimados em 27 mil, o custo de mão de obra 12.600, considerando R$ 1 por watt produzido, o custo total então 39.600, e aí foram considerados aqui custos de limpeza R$ 600 por ano, eficiência de 1%, a perda de eficiência de 1% ao ano, a eficiência do sistema de 72%, a tarifa de R$ 1, a iluminação, né, e vai tudo reajustado 5% ao ano. Também os custos de tanto da taxa de consumo mínimas, também o fio B, né, pode ser utilizado também. O cliente ele paga à vista o custo da usina, e em 10 anos o investidor deverá ser substituído por um preço ajustado de R$ 10.000, sendo atualmente o preço de 6 mil. Então, daqui a 10 anos, né, o inversor, a gente fez um reajuste de R$ 10.000. Vale ressaltar que o inversor ele já se encontra instalado, né, 1 ano e 3 meses, e aí pode ser necessária a troca antes dos 10 anos. Então, o fluxo de caixa, a despesa, o investimento de 39.600, um fio B de 2.900, a iluminação 855, né, a manutenção 600, então o custo, as despesas anuais de 44 mil. Sendo que a receita anual seria R$ 1, no primeiro ano, no caso, seria R$ 1 do quilowatt vezes os 19 mil que foi produzido, então dá 18 mil de receita. Então, o fluxo de caixa do primeiro ano seria os 18.324 no final do primeiro ano, menos os 44 das despesas, mais o investimento, e daria um fluxo de 25 mil no final do primeiro ano. Então, o fluxo de caixa total, considerando um horizonte de 20 anos, um fluxo descontado com a taxa mínima de atratividade de 12%, que é o valor aqui do Tesouro pré-fixado 2035, né, que as taxas estão altas, então, colocando um TMA aqui mais alto. O fluxo acumulado simples, ele ficou de 2 para 3 anos, ele já passou para positivo, e o descontado de 3 para 4, ele já ficou positivo. Então, aqui para finalizar, né, o valor presente líquido, ele ficou em R$ 110.000, a taxa interna de retorno 61%, o payback simples 2,7 anos, o descontado 3,3, o custo de energia nivelado representou R$ 56 o quilowatt-hora, e o projeto, então, ele é considerado viável economicamente. E aí eu finalizo a minha apresentação, passei um pouco do tempo, peço desculpas, mas muita informação, né? Então, fico aí à disposição, muito obrigado. Obrigada, Rafael, pela apresentação. Já vou passar para a próxima etapa, então. Rodrigo, fique à vontade para fazer suas considerações. Beleza. Inicialmente, né, gostaria de agradecer o convite, né, então muito obrigado, professora Daiane, pelo convite, muito obrigado, Rafael, né, por ter me chamado para contribuir, né, um pouco com o trabalho. Bom, de antemão,
tá, Rafael? Eu gostaria de te falar que foi um trabalho que eu gostei muito de ler e de avaliar, assim, né? Ele é um trabalho que, na minha perspectiva, ele fugiu no bom sentido dos trabalhos convencionais que a gente vem trabalhando, né? Então, para mim, assim, foi de fato um trabalho bem inovador, assim, dos que eu tenho visto, né? Então, assim, trouxe muita informação nova, muita análise interessante. Então, assim, é um trabalho muito bem escrito. Então, de início, eu gostaria de parabenizar mesmo. Gostei muito do trabalho de vocês. Mas aqui a gente vai conversar sobre algumas dúvidas que eu tenho, talvez algumas sugestões, mas de antemão falar que eu gostei muito, assim, tá? Ficou bem diferente positivamente dos trabalhos que a gente vem avaliando, né? Bom, assim, quanto à questão da apresentação, Rafael, eu acho que é isso mesmo, assim, você mesmo reconheceu, eu acho que tem muita informação ali, mas de fato tem muita análise, né? Da próxima vez eu talvez tentaria ser um pouquinho mais direto, talvez ali na parte de proteção, sabe? Alguma coisa mais para andar rápido, mas assim, é só por questão de ter que cumprir os prazos mesmo, mas por questão de didática, questão de entender o que estava fazendo, questão de, como é que eu posso dizer, a condução da apresentação foi muito tranquila, foi muito didático, né? Se não fosse essa questão do tempo, eu ficaria ouvindo sem cansar ou sem achar que está sobrecarregado, né? Só por uma questão de cumprir mesmo o tempo. Então, uma próxima sugestão é isso, é parte de proteção, algo que é mais claro ali, que quer dizer que é mais rápido, talvez só colocar mesmo ali, tá? Mas gostei bastante. Acho que a sua apresentação mostra muito trabalho ali, né? Ficou muito mostrando que você mesmo que fez, muita confiança, né? Bom, agora de antemão, Rafael, para a gente começar a passar para a parte mais técnica, a parte do texto eu te falo que eu vou te mandar, e aí você e a professora Daiane dá uma olhada, ver o que vocês acham que tem que mudar ou não. Já adianto que não achei tanta coisa assim, geralmente eu gosto de tentar ser bem detalhista ali, eu vi que vocês foram bem detalhistas no texto também, tanto na parte de formatação, foram poucas as coisas que eu acabei encontrando ali e acabei pontuando, algumas passam mesmo, aí vocês avaliam se compensa ou não. No final da apresentação, eu vou te mandar um PDF, e aí você vai avaliar. Agora, quanto à parte técnica, né, assim, para a gente conversar, para eu perguntar algumas dúvidas que eu tenho e tal, eu gostaria de te perguntar uma coisa. Rafael, você participou dessa primeira instalação do seu trabalho? Foi você que participou desse projeto inicial? Não, eu não participei porque foi uma instalação que foi o fornecedor, né, o vendedor, ele só pediu a conta de energia das duas residências, certo? Uhum. E aí foi dado, então, a conta de energia, ele fez o cálculo. É claro que eu procurei fazer uma conta também junto com eles, para ver se estava razoável o cálculo. Eu não tinha feito o curso aqui ainda, tá? Esse curso aqui eu não Uhum. tinha feito. Eu sou engenheiro eletricista, mas na faculdade eu não, quando eu fiz não tinha essa questão de sistema fotovoltaico, era muito Isso. prematuro ainda, então eu não tinha conhecimento muito, tanto que agora eu tenho bem mais. E, enfim, aí respondendo mais diretamente, eu não, assim, eu participei só, não, deixei mais por conta do vendedor, Tá. sabe? Que ele foi Não. dimensionar lá os 15 módulos fotovoltaicos, o inversor. Uhum. É. Excelente, assim, você vai ver que eu não, essa dúvida que eu te perguntei é só para alinhar algumas coisas, assim, de algumas dúvidas que eu tive, não em relação ao dimensionamento em si, mas é para entender algumas coisas que vocês fizeram, assim, sabe? Mas beleza. Bom, então você trabalha nessa parte hoje de fotovoltaica, você é engenheiro eletricista e hoje você tá trabalhando mais nessa parte fotovoltaica ou não? E como que esse projeto caiu na sua mão para você avaliar? Alguém da sua família, algum conhecido? Não, é meu mesmo. A unidade Barão de Monte Alto, a unidade geradora é da minha mãe, que mora lá, Aham. e a nova residência, né, a residência atual é onde eu moro. Então eu utilizo esse autoconsumo remoto e vou me mudar em meados de 2025 para essa nova residência. Então, Tá. eu sou mais interessado aí Não, nessa então,
Tá, então aí agora a gente caiu exatamente onde que eu queria, que é, aí eu consigo entender muito bem o que foi feito ali, tá? Que aí você vai clarear muito a forma que eu vou direcionar aqui, tá? Então, muito bom. Mas atualmente você trabalha com essa parte mais acadêmica? Você é acadêmico ou não? Não, não, eu trabalho embarcado, eu trabalho na Petrobras, e aí na minha folga eu queria fazer alguma pós-graduação, aí eu acabei fazendo, né? Até Uhum, porque na minha folga também eu poderia, quem sabe, aí, né, abrir novos horizontes, estar fazendo alguma coisa sim, aí na minha folga, aí, né, com essa parte de sistemas fotovoltaicos, então eu acabei fazendo o curso, mas hoje não trabalho ainda com isso, né, com sistemas tá, fotovoltaicos. Mas quem sabe um dia, né, posso entranhar aí, beleza. né, nesse novo mercado aí também. Com certeza eu falo isso, Rafael, porque eu senti seu texto e a sua apresentação muito didática, muito bem organizado, assim. Ah, por um acaso eu achei que talvez você estava na área na área ou de pesquisa ou docência ou alguma coisa do tipo. É só uma observação. Tá. Mas agora vamos então para a nossa parte de análise mais técnica aqui. Rafael, o que eu te sugeriria, assim, né? E aí isso é um assunto mais chatinho, que talvez compensa conversar com a professora Daiane, que é o seguinte: o seu trabalho ele está tão diferente dos que já foram analisados até então, que eu mudaria até o título do trabalho de vocês, até para dar uma maior, assim, para a pessoa que lê, dentre os vários TCCs que tem ali, falar assim, opa, esse aqui vai me interessar por isso, porque o que eu vejo, uma das grandes contribuições do trabalho de vocês, é justamente assim, pegar um sistema que já está instalado e você fazer uma avaliação nele para aumento de carga, né, para você fazer uma... Porque o que vocês contribuem no texto de vocês aqui, né, no trabalho? Vocês fazem análise do aumento de carga, querendo ou não, vocês entram numa análise da própria usina que já foi instalada, né, assim, querendo ou não, tem alguns parâmetros que vocês levantam ali, que vocês analisam, né, pega os dados do inversor, faz o levantamento de perdas, que eu vou chegar lá já já. Então, assim, talvez eu colocaria ali no título essa ideia, sabe, assim, de ou aumento de carga de um sistema já instalado. Eu tentaria trazer essa ideia, porque, a princípio, quando eu li o texto de vocês, eu achei que vocês iriam instalar um sistema desse, né, um sistema tradicional ali, iria colocar os 27 módulos, e aí, quando eu fui lendo, eu falei, rapaz, não, trabalha bem além disso, né? Já tem um sistema, ele fez uma análise geral ali, e aí depois que ele, de fato, avaliou se o inversor ia dar certo, se não ia dar. Então, assim, eu mudaria o título, né, para dar essa ideia para quem lê poder pegar, tá? Eu dei uma sugestão aqui, depois vocês dão uma olhadinha para ver se compensa. Bom, ok. Aí, um primeiro ponto aqui, assim, eu vou ser bem breve nas análises aqui, que é o seguinte. Vocês fizeram toda a parte aqui do inversor fotovoltaico já instalado, vocês pegaram os dados ali e analisaram, e aí, quando eu te perguntei assim, Rafael, né, se você participou dessa primeira instalação, é porque tem um dado ali que me chamou muita atenção, né, é que a gente viu que as perdas do seu sistema está por volta de quase 30%, né, está por volta de 28, alguma coisa por cento. E isso é um dado interessante da gente conversar e da gente trazer, é porque é muito comum, né, em projeto fotovoltaico, as pessoas, às vezes, ignorar a parte ali de perdas e já usar um fator muito conservador de 20%, né, ou falar que, assim, que você vai ter uma eficiência de 80%, uma perda de 20%, no caso, e no seu caso ali a gente viu, né, que calculando ali tem um rendimento próximo ali de 72%, então você tem uma perda de quase 30%, né? E aí, quando eu te perguntei se você participou desse primeiro projeto, é só para ver, né, assim, como que isso foi pensado, porque eu achei esse dado muito interessante, sabe? Não é que eu estou questionando o sistema já instalado, não é nada disso, mas para que fique uma reflexão mesmo, né? Que, assim, às vezes, dependendo do sistema, eu entendi, né, onde que está os 15 módulos iniciais que vocês têm, onde que ele está instalado ali, então tem toda essa questão de fato, ter perdas ali no sistema, mas eu acho interessante, sabe, trazer eu achei esse dado, para quem for ler o seu trabalho, para quem for analisar, né, ver que nem sempre os 20% ele faz sentido, né, que tem que, de fato, ver
a condição atual da instalação ali. Aí quando a gente analisa, né, onde que foi instalado e tal, faz um pouco de sentido. Então, quando eu te perguntei, era só essa minha pergunta inicial, era só para ver se, né, se foi perto do que vocês pensaram ou não, mas beleza. Bom, aí depois, outro ponto que me chamou a atenção aqui, que eu gostaria de conversar com você, eu não sei, Rafael, se você está com o texto aberto aí, se você tem o texto fácil aí para mostrar para a gente, em relação ao fator de simultaneidade, tem um gráfico muito legal que é a figura 6 sua, do texto. Não sei se está fácil aí para mostrar. Então, deixa eu ver se eu consigo... Tá, mas se não tiver, Rafael, não tem problema não. Ah, ó, tem. Perfeito, eu já estou vendo aqui. Aí você pode ir lá na sua figura 6. Figura 6... Deixa eu ver onde que tá. Figura 6... Aqui. Isso. Olha, eu gostei muito dessa análise que vocês trouxeram, né? Porque o que vocês trouxeram aí? Vocês trouxeram a questão da geração, do consumo, né? E aí, automaticamente, a gente consegue estimar aí né, de uma forma, vamos dizer assim, a partir dos dados de geração, analisar o fator de simultaneidade, né? Achei bem legal. E aí, o que eu vi que foi que vocês fizeram uma média, né, desse fator de simultaneidade nesse ano aí de 2024, né? E aí foi até um valor baixo, você até justificou, também super concordo com você. E aí, assim, primeiro ponto achei bem interessante essa análise, tá? De tentar trazer o fator de simultaneidade pelos dados de geração de vocês ali. Aí uma dúvida que eu fiquei é o seguinte, Rafael, será que a média seria o mais interessante mesmo? Porque foi pegada a média ali do fator de simultaneidade, né? E você pegou ali todos os meses, e aí pegou a média, e essa média utilizou para fazer o cálculo do lado fio B, né? Que vai interferir lá na sua análise de viabilidade. Aí eu fiquei pensando, será que a média seria o mais interessante mesmo? Porque, querendo ou não, nesse decorrer desse ano aí, a gente teve aumento de carga na unidade 2, não teve? Sim, teve aumento de carga na unidade 2, na 1 também teve um pouco, né? Porque assim, na verdade, o fato é que as pessoas quando instalam a usina, elas acabam relaxando um pouco mais, acabam gastando mais, isso é natural também. É natural, exato. Porque assim, a minha única dúvida era o seguinte, se de fato seria mais interessante pegar a média e usar esse 0,2, ou talvez pensar no último caso, ou no caso mais realístico ali, sabe? Porque assim, esse fator de simultaneidade eu achei tão interessante que vocês trouxeram aqui, essa análise, eu gostei muito. Aquele gráfico hipotético que você trouxe também é bem legal, porque assim, o fator de simultaneidade é algo bem complicado de se estimar, vamos falar assim, né? Geralmente a pessoa vai lá, coloca medidores, né? Faz as curvas características de um dia característico, e aí estima esse valor, né? Aí eu fiquei assim, só pensando assim, depois vocês refletem direitinho se é interessante pensar nesse valor médio, ou se talvez pegar o último valor, mas assim, para o texto, isso não vai influenciar em muita coisa, mas assim, para o texto eu acho que essa figura aqui ficou muito interessante, sabe? Só que como teve esse aumento de carga no decorrer dos períodos aí, eu me questionei um pouco se seria interessante a gente utilizar a média, tá? Mas nada que isso vai gerar grandes mudanças para lá, tá? Isso até tenta te fortalecer aquela justificativa que você falou de um fator de simultaneidade um pouco baixo, tá? Mas aí depois vocês avaliam. Outra coisa que eu gostaria de comentar é falar que, assim, eu achei muito interessante que... Tá, e antes de falar disso, deixa eu fazer uma outra pergunta. Vocês vão mudar, então, Rafael, pelo que eu entendi, você vai mudar, então, para Muriaé, para esse novo imóvel 2. Mas aí, esse imóvel que você vai abrir mão dele, você pretende alugar, ou se alugar você não tem nada a ver com questão de autoconsumo, você não pensou assim, você não tem vontade, no caso, de compensar isso não, né? Não, esse imóvel atual, o imóvel 2, ele é alugado. Ah, tá. Ele é alugado, então vou sair do aluguel e vou para esse apartamento, essa nova residência, né, que vai ser própria. Agora entendi. Não, então perfeito. Então faz todo sentido. Então ótimo. Então, ok. Tá.
Aí outro ponto gostei muito da análise cuidadosa que vocês tiveram para fazer a estimativa de carga da próxima, do imóvel novo, né, o imóvel 2 novos que vocês fizeram. Achei muito pertinente, né, acho que é muito interessante, assim, quando faz esse levantamento, porque é isso, né, que a gente viu aqui. Primeiro foi instalado um sistema para atender as 2 unidades, aí quando vocês têm um sistema fotovoltaico ali, você começa a relaxar, igual você falou, e aí você tem esse aumento prolongado aí, né, de consumo. E no caso de vocês, quando você faz essa análise aí das tabelas, eu achei que vocês foram muito conservadores, mas no sentido de positivo, né, porque eu acho que quando eu analisei a questão do ar-condicionado, de iluminação, eu acho que ficou muito... Deu para ver a expansão que vocês querem, que vocês estão projetando, sabe? Então é só um ponto que eu achei muito pertinente mesmo, essa análise de vocês aí, tá? Bom, agora aqui tem uns outros pontos que eu queria conversar, é o seguinte, uma outra questão é o seguinte, tem um motivo específico de vocês quererem utilizar o mesmo módulo fotovoltaico, Rafael? Porque no total foi analisado ali 27 módulos, né? E aí depois vocês optaram pelo mesmo. Aí tem algum motivo específico? Usar o mesmo módulo? Isso. Hoje já existe 15, né? Isso. E aí a gente pretende aproveitar os já existentes, né? Os módulos já existentes. Aí só acrescentaria mais 12, né? 15 mais 12, 27. Acrescentaria mais 12. Perfeito. Mas a pergunta era o seguinte, né? 12. Aí, por exemplo, assim, só que ele comprou exatamente iguais, né? Exatamente 8 módulos iguais ali. Quer dizer, 12 módulos iguais aos 15 que tinha. Aí, assim, a minha pergunta foi assim, bom, porque teoricamente você tem 3 strings ali, né? Você tem 13 MPPTs. Não necessariamente, de fato, precisaria ser os módulos iguaizinhos, vamos falar assim, né? Mas aí vocês optaram por escolher os iguais. Então, assim, faz sentido na questão de, né, porque eu fiquei pensando, será como é que ele vai fazer? Será que ele vai utilizar os módulos antigos, ele vai colocar tudo numa string só para não danificar as outras? É mais ou menos essa ideia mesmo, né? Tipo assim, os mais antigos vão ficar quietinhos numa string, né, para não prejudicar os mais novos. Mas aí foi só essa dúvida mesmo, assim, porque, bom, não necessariamente ele precisava comprar o da mesma potência, do mesmo fabricante. Mas não é que tá errado, não, Rafael. É só uma dúvida mesmo, assim, se teve um motivo específico, sabe? Eu acho que, por exemplo, é até interessante por causa da questão de organização lá do seu telhado, né? Porque já vão ser módulos iguais e tal. Mas era só uma questão mesmo, assim, porque não necessariamente precisaria de fato ser igual, já que né, vai ter um módulo ali que já está mais usado, então faz sentido colocar eles todos numa string só e deixar os novos para as outras 2 MPPTs, que por sua vez não necessariamente precisaria ser os mesmos módulos. Mas assim, tá entendido, era só uma curiosidade mesmo, assim, tá? E aí, nessa mesma pegada, Rafael, eu vi que vocês tomaram muito cuidado nisso no texto, mas talvez eu ainda acho que em alguns pontos pode melhorar isso um pouquinho, que é o seguinte, vocês falam, por exemplo, do inversor, né? E aí, de novo, a importância de pensar nessa expansão, né, de carga, porque vocês colocaram um inversor ali, que vocês podem utilizar o mesmo hoje, né? Então isso é muito importante, você fez toda a viabilidade ali de potência, corrente, tensão, viu que não extrapolou nada, ficou arrochadinho? Ficou, mas mesmo assim ficou dentro do que é esperado, né? Mas o ponto que eu quero tocar é o seguinte, a importância, né, de fazer esse dimensionamento extra mesmo, porque você já pensou, se você, por um acaso, na hora desse projeto inicial, né, igual, por isso que eu te perguntei, se foi você mesmo que fez, porque se vocês não tivessem dado essa folga, né, e aí eu iria perguntar como que foi feita essa folga que vocês pensaram, porque se vocês não tivessem dado isso, você provavelmente iria ter problemas agora, porque ou você não iria compensar tudo que você queria, ou você teria que trocar seu inversor, né? Então, que bom, né, que não vai precisar trocar, que vai atender. E o ponto interessante dessa análise que vocês fizeram, né, é isso, assim, que o sistema... Então o primeiro projeto de vocês ali foi muito assertivo, né? Então,
de novo, quando eu vi aquela perda de 30%, mesmo assim, o inversor conseguindo atender tudo ali. Aí por isso que eu perguntei se você estava por trás desse primeiro projeto, porque eu achei muito interessante mesmo a ideia dele ali, tá? Bom, aí tá, mas aí o que eu quero falar? Que o inversor, por exemplo, vocês deixaram muito claro que vai utilizar o mesmo e tal. Aí depois eu acho que vocês poderiam, assim, só colocar uma linha no texto ali, por exemplo, quando fala lá na proteção, o que vai mudar na proteção? Será que vai mudar, não vai mudar? Vai adicionar quais outras proteções? Né? Porque pelo diagrama unifilar fica muito claro ali quais que vão aproveitar, quais que não vão, qual que vai mudar, mas eu acho que talvez trazer isso mesmo no texto, sabe? O que de fato mudaria ou não. Por exemplo, o cabeamento que vocês têm do lado CA, mudaria, não mudaria? Então, talvez assim, eu acho que no final de cada dimensionamento só falar assim, ó, vai prevalecer o que tem, não vai prevalecer o que tem. Aí eu fui marcando lá no texto, né, essas dúvidas que eu tive. Mas eu vi que vocês tomaram muito cuidado com os mais importantes, que são os mais caros, né? Mas aí, só para seguir esse padrão, eu também pediria para vocês colocarem dessas minorias, vamos falar assim, né? Bom, aí assim, aí você pode colocar o seu diagrama unifilar também, fazendo um favor aí, Rafael? Pode ser o unifilar mesmo. Deixa eu ver aqui que eu saí da tela. Isso. Ó, beleza. O diagrama acho que ficou bem interessante, né? Deu para ter uma ideia geral aí. A única coisa que eu mudaria é aquela carga ali, ó. Tá vendo aquelas cargas ali? Eu não deixaria ela tão simplesinha assim, não, sabe? Eu colocaria ali, só, por exemplo, assim, falando ali se está chegando duas fases, só para tentar entender, né? Para quem está vendo ela ali, tentar entender, por exemplo, essa carga aí é o quê? Será que ela vai, obrigatoriamente aí, né? Vai vir bifásica, como é que é, tá indo o que para lá, né? Se tiver alguma informação de proteção também eu colocaria, mas do projeto era só isso mesmo, no mais, eu sou bem chato nisso aí, eu fico olhando se tudo que foi dimensionado de fato está colocado no projeto, todas as proteções estão certinhas, as especificações de bitola também, então assim, a única sugestão que eu daria é isso, mas tá bem completo. E, por fim, na sua parte de viabilidade financeira, se você colocar lá na... Eu até mostro aqui, porque aí você projeta aí. Tá. Última coisa, assim, antes de eu ir lá para a viabilidade financeira, é o seguinte. Você usa muito os dados do CRESESP lá, né, da irradiação, você usa muito o plano horizontal para fazer a sua análise. Tem algum motivo específico para isso, Rafael? Porque, assim, quando você vai pegar esses valores lá, você pode ter o plano inclinado, você pode ter o plano horizontal, ou no plano horizontal, né, pode ter o plano inclinado ali na latitude, e aí você usa aí o plano horizontal. É só assim se tem algum motivo específico, ou se foi uma questão de ser mais conservador mesmo? Ou a própria questão das suas águas ali também tá em posições e angulações diferentes, então é uma forma de tentar ser menos específico e mais conservador. Então, aqui, ó, tá na tela, se chega na tela? Tá chegando, tá na tela. Aham. Aqui o CRESESB, você coloca ali uma latitude e aí ele dá alguns pontos fixos que eles têm, né? Geralmente ele dá 3 pontos. Então, um foi para Patrocínio da Muriaé, Barão e Vargem do Muriaé. E tem a distância, né? Por exemplo, Patrocínio dá 5,1. Então, se você pegar o ponto, a latitude, longitude, na verdade, o ponto mais perto seria de Patrocínio do Muriaé, que seria aqui, ó, 5,1 quilômetros. Isso. A de Barão do Monte Alto está 6,3. Aí, se você pega, então, a de Patrocínio mais perto, que é 5,1, que é a primeira linha, e aí a média está dando 4,90, né? A média, porque você tem no decorrer dos meses, né? O máximo, que é fevereiro, 6,3, junho, 3,61, que é o menor, e a média foi 2,90. Isso. Eu não sei se está agora...
Não, É a radiação do plano horizontal para localidades próximas. é porque, dependendo, para algumas localidades, ele vai te dar, além desse plano horizontal, né, você pode selecionar a inclinação igual à latitude lá. Você pode encontrar esses valores. Mas, assim, no seu caso, ia ser até um pouquinho complicado você fazer isso, porque você tem cada água indo para uma orientação. Não me lembro de qual a sua inclinação, não, mas então é até uma forma de você ser mais, vamos dizer assim, conservador, tá? Então, era só uma dúvida mesmo, assim, se tinha algo específico, mas não tem erro, não. Bom, agora voltando aqui para a viabilidade econômica, a única questão que eu tenho, uma perguntinha, é o seguinte: se a gente for lá para o saldo, para a sua tabela 9, né, que é a sua tabela total ali, eu vi que vocês tomaram bastante cuidado com essa questão temporal, né, porque quando a gente pensa num projeto e você vai fazer vamos dizer assim, o redimensionamento desse projeto, vai aproveitar equipamento que já está utilizado, isso aí, ó. A gente tem que tomar muito cuidado com essa questão do valor pago anterior, e aí tem que corrigir para o valor atual, né? Eu vi que vocês fizeram isso para fazer essa análise, muito bom. A própria questão da troca dos inversores, eu achei bem interessante, né, que vocês consideraram aí os 10 anos, mas deixando muito claro que ele pode acontecer essa troca até antes, né? Isso é bem legal. E aí, a única perguntinha que eu tenho e a geração dos módulos, assim, porque vocês consideraram todos os módulos gerando a mesma quantidade? Porque, teoricamente, um grupo de módulos fotovoltaicos vão estar mais novos que outros grupos, né? Porque, às vezes, na hora da gente fazer a parte da geração ali, né, para ver o tanto que vai gerar, para fazer o cálculo do tanto que está compensando, assim, geralmente a gente considera os módulos todos iguais, né? Compra ali todos iguais, e aí vai assumindo ali a geração com a queda anual dos módulos todos iguais. Aí é só uma curiosidade, assim, para saber se foi considerado algum ajuste ali, alguma ponderação na geração dos módulos. Não, perda de eficiência dos módulos de 1% ao ano. Aí é só uma curiosidade, assim, considerou um ponderamento, não é ponderamento a palavra certa, mas que 12 módulos têm uma queda menor do que os outros 17? Não, uma queda maior do que os outros 17 ou não? Não, isso aí é porque eu utilizei aquela planilha, né, do curso. Isso. E aí tem uma planilha ali que dá que você coloca ali os valores, e aí dá aquela planilha, aquela tabela, né, de fluxo de caixa. De caixa simples, descontado. E aí tem uma parte ali que você coloca a perda de eficiência dos módulos. Aí eu coloquei 1% de uma forma geral mesmo. Não tem problema nenhum, Rafael, assim, eu super entendo e ok, assim, não tem erro não. Só que só comenta-se no texto, né, que foi utilizado, assim, os módulos, né, assim, você pode até comentar que o que, comparado ao inversor, é o cara ali que vai demorar mais a falhar. Então, não iria fazer, né, assim, pode até tentar meio que justificar isso, mas talvez se tiver um tempinho, se depois você quiser brincar nisso, você pode fazer essa brincadeira, né, tipo assim, enquanto os 12 módulos mais novos estão começando novinhos, você já pode degradar os outros módulos um ano ou 2 anos, né, antes dele, para fazer aquela continha. É só mudar lá no Excel, tá? Só se você tiver tempo mesmo, se não, justifica isso no texto, tá? Vai mudar pouca coisa, eu acredito, mas é só para ficar mais completinho. Bom, no mais é isso. Eu gostaria mesmo de parabenizar mesmo, tá, Rafael? Você e a professora Daiane, fiquei muito, muito satisfeito de ler o seu trabalho e confesso que eu gostei bastante mesmo, tá certo? Volto a palavra para a professora Daiane, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada, professor Rodrigo, pelos comentários. Você tocou em pontos aí que às vezes passa despercebido pela gente, né? Então a gente vai dar uma olhada nesses comentários, ver o que dá para fazer aí, implementar na versão final desse texto. Uhum. Já vou passar então para a última etapa, Rodrigo, sobre a deliberação. Queria saber sua opinião sobre o aceite ou não do trabalho do Rafael. Bom, com certeza, professor Daiane, tá aprovado. Acho que, igual eu comentei, né, desde o início da minha fala, acho que foi um trabalho aí que me surpreendeu bastante aí, positivamente na análise. Obrigada.
Realmente, né, o trabalho do Rafael, ele foi diferente do que a gente costuma trabalhar, né? Então, foi muito legal as análises que ele trouxe, né? Aquela análise de perdas eu achei super interessante, né? Que é o que você comentou. Então, às vezes a gente considera aquele 20% lá, mas na verdade pode ser que seja mais, né? Então, eu achei bem interessante o Rafael ter trago essa análise para o texto, né? Ok. Rafael, vou passar a palavra para você. Se você quiser fazer algum agradecimento, alguma consideração, fique à vontade. Sim, não, assim, antes de efetuar meus agradecimentos, né, um comentário preliminar que realmente eu quis fazer um estudo, uma análise, assim, com com coisas diferentes, né, sair um pouco do básico e fazer, eu tinha ali dados, insumos, né, para poder fazer algo mais, mais estudado, com coisas novas, né, até para que gerem conhecimento, né, coisas, novidades, assim, e foi bem interessante. Então, me deu um pouco de trabalho, mas valeu a pena, assim. Eu sou bem detalhista, né, eu sou... assim, igual a questão das perdas, você vê que mesmo as perdas sendo maiores, né, do que o pessoal aí, as pessoas colocam como 20%, mesmo assim o projeto é super viável, né, mesmo sendo 28%, você ter ali uma taxa interna, um VPE, uma taxa de um payback de 3 anos, né, uma VPL de mais de 100 mil reais, então super, mesmo as perdas não sendo significativas, né, mas mesmo assim é viável. E é isso, pessoal, foi muito bom aqui o curso, aprender algo novo que eu aprendi, que eu não tinha aprendido na faculdade, eu aprendi agora com vocês, né? Agradecer a todos os professores, o curso, dou os parabéns, muito bom. E a professora Daiane, todo mundo aí, só agradecer e é isso. Os colegas também, né? Agradecer. Trocamos bastante experiências ali também no decorrer do curso com os colegas. Então é isso. Muito obrigado. Muito legal, Rafael. É bom ver esse feedback de vocês, né? Ver que o curso está ajudando de alguma forma, né? Então, eu queria parabenizar, Rafael, seu novo especialista em sistemas fotovoltaicos, né, da UFV. Espero que você utilize bastante dos conhecimentos adquiridos aqui, assim como você fez nesse trabalho de conclusão de curso, tá? Novamente, eu gostaria de agradecer ao professor Rodrigo pelo tempo disponibilizado aí em avaliar o trabalho, né? E gostaria de agradecer também ao Rafael, né? Foi muito bom trabalhar com ele aí nesses 3 meses aí de TCC, né? E, no mais, parabéns novamente. Boa noite para vocês. Boa Obrigado. noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. E aí, Rafael, a gente espera essa análise não tão detalhada, mas lá na frente, quando tiver tudo instalado, o sistema todo funcionando, depois você faz essa análise aí também, ó, para você ver se está tudo dentro dos acordos, né? Agora que você tem o ferramental. Exatamente. Vou fazer na prática, vou instalar e depois eu vou averiguar se realmente o que foi estudado, se realmente se concretizou na prática. Aí eu passo para todos aí. Exatamente. Então tá bom, pessoal. Boa noite para vocês. Até mais, viu? Mas, gente, boa noite. Tchau, boa noite, tchau.